Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isa Meirelles e hoje eu tô aqui para apresentar o conteúdo do meu canal. Vem comigo! Gente, a ideia de criar esse canal tem alguns motivos, né? Primeiro que como coach eu me sinto na obrigação, na minha missão de espalhar o caminho do autoconhecimento para as pessoas. Fazer com que as outras pessoas consigam se enxergar e se conhecer, se autoaceitarem, para que convivam bem com as suas diferenças e que transmitam essa sinergia para o mundo, para que a gente consiga cada vez mais viver em um mundo mais harmônico, onde a diversidade ela une as pessoas e ela não separa. Então isso é uma das minhas grandes motivações de estar aqui falando com vocês. Eu quero muito estimular a criação de lugares acessíveis. Eu trabalhei num lugar onde eu tive muito contato com pessoas com deficiências e com necessidades diferentes da minha e de vocês. E aí eu comecei a notar que como as pessoas com deficiência, elas não convivem muito com a gente, elas não estão, sei lá, em espaços culturais, elas não estão nos cinemas, nos teatros, em vários lugares que a gente circula no dia a dia, na cidade mesmo, né? Muitas vezes elas não conseguem se apropriar da cidade porque as cidades não oferecem um espaço para que elas circulem, para que elas se comuniquem. Então, o meu desejo é muito nesse sentido, de espalhar essa vontade, essa necessidade, na verdade, de termos lugares acessíveis. E começando pela internet, né, gente? Começando na internet porque muitos do material, do conteúdo que existe hoje em dia, eles não são acessíveis para grande parte das pessoas, porque eles só valorizam um tipo de linguagem. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou Isa Meirelles, eu tenho 24 anos, eu sou formada em Relações Públicas e eu tenho especialização como coach, então eu atuo como coach para a diversidade. A minha missão é justamente fazer com que as pessoas acreditem, valorizem suas diferenças e convivam bem com ela e espalhem essa corrente de sinergia e de convívio harmônico da diversidade e da inclusão. Pensando nos objetivos, né, desse canal, é o estimular a criação de outros canais que valorizem a acessibilidade, que proporcione outras formas de linguagem no meio digital ou analógico. Então eu vou apresentar para vocês muito conteúdo voltado para acessibilidade, seja ela acessibilidade comportamental, que é no sentido de quebra de preconceitos e de estereótipos que muitas vezes a gente cria em relação às diferenças. A acessibilidade digital, que é essa, né, que é o conteúdo transmitido pela internet, que ele precisa ter diferentes linguagens para que todas as pessoas tenham acesso a ele, e a acessibilidade física, né, espacial. Então ter lugares que as pessoas consigam acessar. Gente, quando eu tô falando de diversidade, eu falo no sentido de diversidade biológica, cultural, de gênero, de orientação sexual, física, né? Eu tô englobando toda essa diversidade que a gente tem de comportamentos, de diferenças físicas, não tô englobando só a questão da orientação sexual. Tá bom, Isa, mas você tá aqui uma hora falando que vai falar sobre diversidade, sobre inclusão, sobre acessibilidade, mas como? Como que você vai fazer isso? E eu digo pra vocês, eu pretendo trabalhar com as narrativas, porque eu sou uma apaixonada por narrativas. Eu trabalhei com narrativas no meu projeto, no meu TCC, para graduação em Relações Públicas. E na época eu trabalhei com a narrativa de uma cidade que é São José dos Campos, que era uma cidade tuberculosa, que toda a sua origem, todo o seu passado se deve à doença. Só que hoje esse passado é simplesmente apagado da narrativa dessa cidade que hoje se diz tecnológica, avançada, a cidade dos aviões, dos foguetes. Então eu quero trazer para esse canal a narrativa das pessoas,
desses seres que trabalham com a diversidade, que conhecem o dia a dia da diversidade, que possuem alguma deficiência. Eu quero trabalhar com a narrativa dessas pessoas, desses grupos diversos, como que eles enxergam a diversidade, se utilizar da história oral para a gente conseguir entender mais sobre esse contexto aqui no Brasil, como está esse universo da inclusão e da acessibilidade aqui. Eu pretendo trazer pessoas com deficiência ou que fazem parte de outros grupos minoritários para contar como eles se enxergam e como eles acreditam que a sociedade os enxerga, porque tem uma diferença super grande entre isso, que como nós, sociedade, muitas vezes não estamos acostumados a conviver diariamente com pessoas que são diferentes dos grupos majoritários, muitas vezes a gente tem uma visão esquizofrênica, uma visão alterada dessas pessoas. Então esse é o sentido da história oral, trazer as pessoas que vivem essa realidade para nos contar. Todo o estímulo, todo o foco que eu tenho é justamente esse, de promover um convívio da diversidade. E porque muitas vezes a gente acredita que a gente está sendo tolerante, que a gente está entendendo a necessidade do outro, só que a gente não está. E muito disso se deve porque muitas vezes a gente não está acostumado a conviver com a diversidade. Eu penso assim na minha vida, nos lugares que eu frequentei, desde a escola, né, ensino fundamental, passando pelas diversas fases da vida, muitas vezes a gente está acostumado a conviver com pessoas que pensam igual a gente, que tem a mesma classe social, que tem os mesmos planos de vida, as mesmas necessidades, só que não, né? Só que o mundo é muito maior e tem muitos grupos que continuam excluídos dos grupos majoritários e que a gente não compreende como que é a realidade deles porque a gente não convive. Então, para mim, o convívio é a maior ferramenta e melhor ferramenta de transformação. Gente, e é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que todos tenham gostado, que tenha feito sentido, que vocês propaguem junto comigo essa corrente da acessibilidade. Se vocês têm canais, tem um site, qualquer coisa que seja de divulgação de conteúdo, vamos pensar em jeitos mais acessíveis, em formas mais acessíveis da gente transmitir esse conteúdo. Porque se cada um faz a sua parte, nossa, daqui a pouco todos os lugares vão ser acessíveis, vocês vão ver. Então eu acho que é o meu grande sonho, meu maior sonho de todos é conseguir passar de uma forma alegre, espontânea, extrovertida, essa vontade de querer mudar, de querer fazer as coisas, de fazer o mundo mais incluso, mais justo e mais diverso. Eu acho que esse é o meu sonho. Pra terminar com chave de ouro esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem pra semana de vocês que tem a ver com sonhos. Gente, eu quero dizer pra todo mundo aqui pra nunca desistir dos seus sonhos, sempre lutar por eles, ser cara de pau, ser chamado de louco, pode ser, chorar, se decepcionar, se desiludir, mas fazer alguma coisa. Porque assim, gente, quando a gente não luta pelos sonhos, eles ficam só ali no mundo das ideias. Eles nunca se concretizam, eles sempre vão ser uma mera ideia, uma mera vontade. E quando a gente deixa eles de lado, eles nunca vão sair desse universo. Eles nunca vão poder ser realizáveis. Se vocês curtiram o conteúdo desse canal, se vocês continuam querendo me ver, curtam o meu vídeo, o conteúdo e assinem, se inscrevam no meu canal para vocês continuarem tendo acesso a essa corrente da diversidade. Tá bom? E dicas de coaching também.